você estuda jornalismo ou já atua na área, mais cedo ou mais tarde você pode virar um assessor de imprensa para uma empresa, para um artista, para um político, para uma ONG. Então, caso isso aconteça, é melhor você prestar atenção nessas dicas que são os 10 pecados capitais que os assessores de imprensa cometem. Fica comigo. Os press releases enviados para a mídia são importantes. Eles trazem informações relevantes e podem ser a base de uma notícia. Mas o que a gente não pode aceitar é press release mal feito, press release ruim, porque isso faz com que o jornalista perca tempo, e tempo é uma coisa que nós não perdemos. Por isso, se ligue nessas dicas a partir de agora. Falta de foto. Um press release pode até chegar sem foto e a gente pode até aproveitar um press release que não tenha foto. Mas hoje em dia a foto é essencial para ilustrar uma matéria e para resumir de forma visual o assunto que está sendo tratado. Mas cuidado ao mandar as fotos. Ela tem que ter pelo menos 1000 pixels de tamanho, deve vir em formato JPEG ou PNG. Por favor mesmo, não mande fotos em TIFF ou em BMP, porque esses formatos já foram abandonados lá atrás no século passado, ok? Não servem para nada. E uma dica, colocar uma foto dentro de um PDF é ridículo, não serve para nada e não ajuda em nada. Mande a foto avulsa, ok? Então, primeira regra, não esqueça de mandar uma foto. Mas, atenção para o detalhe, a foto deve ser do foco do seu press release. Se você está falando de uma máquina, não bote a foto do diretor da empresa só para agradar o chefe. Bote a foto da máquina. Se está falando de um novo carro, a foto do carro. Seja lá o que for, a foto tem que ilustrar o foco do seu press release. Ok? Vamos para o próximo. Formato do envio. Eu vou ser direto. Todo texto tem que ser enviado em arquivo ODT, do LibreOffice e OpenOffice, ou em arquivo Word, Doc. Tá? Esses dois arquivos são padrão mundial e por isso são aceitos em qualquer programa de edição. Não mande, por exemplo, em DocX, porque ele, além de não ser um padrão mundial, o DocX causa alguns problemas dependendo do programa que a pessoa usa para editar. Ok? Então, texto sempre em formato Word, Doc ou em formato LibreOffice ODT. Também não coloque o texto dentro de um PDF. Por mais bonito que fique, essa beleza não vai interferir em nada na decisão de publicar ou não seu artigo. O que importa é o conteúdo, tá? E uma coisa muito importante, nunca, jamais mande um texto transformado em imagem, porque aí você vai direto para o inferno. E seu press release vai direto para a pasta de spam, ok? Mandar um texto num formato de imagem é simplesmente inaceitável. Não dá para copiar para começar a editar. E nem sua mãe vai copiar palavra por palavra para depois editar, ok? Então já fique sabendo aí, nada de texto em formato de imagem. Outra coisa, uma dica assim, para quem não se toca. Colocar um texto em arquivo de imagem dentro de um PDF não faz ele magicamente voltar a ser texto, ok? Ele continua sendo uma imagem. Isso aí tudo vai, sabe para onde? Depois de triturado, depois de incendiado, depois de espancado, a gente joga isso no lixo. Próximo. Se tem uma coisa muito irritante é receber um press release com erros de português. Quem escreve profissionalmente tem obrigação de escrever direito, obrigação de escrever corretamente. Tá? Eu não estou falando aqui daqueles erros que acontecem por distração ou porque você bateu numa tecla errada. Estou falando de erro por ignorância. Isso é inaceitável. Não dá para você receber um press release e aceitar erro de concordância, pontuação aleatória, palavras que não cabem no contexto, que mais? Crase onde não cabe. Tudo isso é inaceitável. Não dá para aceitar. Você foi formado supostamente numa faculdade, tem a obrigação de escrever direito e não pode mandar para um veículo cuja profissão é escrever um texto errado, tá? Esse tipo de texto é muito irritante
E quando a gente recebe uma coisa dessas, ou a gente dá muita risada se estiver num dia de bom humor, ou a gente se irrita muito, porque é quase uma afronta mandar um texto desse para um veículo de comunicação, tá? Aí a vontade não é nem de jogar no lixo, é de incinerar, pisotear e depois jogar no lixo, ok? Não faça isso. Próximo. Antes de mais nada, eu acho que um cara que manda um press release com erros de português para um veículo de mídia tinha que ser condenado a fazer todo o ensino fundamental de novo, ok? Próximo. Clichês e palavras fora do contexto. Eu sei que quando você foi fazer redação do Enem, te ensinaram a usar bastante ademais, portanto, por conseguinte, em súmula e besteiras desse tipo. Mas isso na vida real não serve para nada. Isso na vida real denota uma falta de conhecimento, tá? Principalmente na vida de um assessor de imprensa, você não pode fazer texto recorrendo a essas manias que enfiaram no Enem. Um texto cheio de clichê vai ser ignorado pela maioria dos jornalistas, assim como aqueles que usam palavras fora de contexto. O cara acha a palavra bonita, usa ela, mas ela não quer dizer aquilo que ele pensa que quer dizer. Eu recomendo ler um dicionário de vez em quando para saber o que está fazendo. E, por favor, tente abandonar a palavra realiza. Realiza virou uma muleta para tudo. Se usa realiza para descrever qualquer coisa. Na verdade, realiza tem a ver, na origem, com alguma coisa que precisa ser construída, que precisa ser montada, como realizar um show, realizar um congresso, realizar uma feira. Mas o pessoal começou a usar realiza para tudo. Então eu vejo, realiza uma ligação, realiza uma nomeação. Isso é uma coisa besta, gente. Você faz um dever de casa, você executa uma prisão, você escreve um livro, publica uma nomeação, faz uma ligação, produz um estudo, tá? Então tente evitar a palavra realiza, ou pelo menos, se for usar, use uma vez, duas, e veja se aquilo faz sentido, antes de enviar o seu press release, tá? Realize virou uma muleta tão disseminada que daqui a pouco eu estou esperando alguém escrever que foi realizar um cocô, ok? Próxima. Olha, esse pecado agora, eu vou ter que ler aqui, tá, no computador, porque eu estou falando do esnobismo linguístico. É o primo da ignorância em português. É aquele cara que escreve uma frase de forma acadêmica, achando que isso vai dar mais importância ao press release, quando na verdade não vai. Aquilo só vai fazer seu press release ser ignorado, ok? Porque para um jornalista, a informação tem que ser direta e objetiva. Todo o resto é ruído. E ruído em comunicação tem o mesmo efeito de ruído numa música, ok? Estraga a experiência. Ninguém gosta de ruído. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi um texto enviado para mim pela Universidade Estadual do Sul da Bahia, a UESC. Ela enviou esse texto para o jornal A Região, falando do que ela vai fazer durante a pandemia, uma decisão que o Conselho tomou. Preste atenção no tamanho e no esnobismo deste texto aqui. Vou ler para você. Abre aspas. As aulas se darão com o uso e desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem por meio de formas de ensino não presencial, prioritariamente por processos de educação mediada por tecnologias da informação e comunicação, entre parênteses TIC, recursos educacionais digitais e outras como alternativas às atividades presenciais para o ensino de graduação e pós-graduação. Ufa! Sabe o que toda essa maçaroca aí quer dizer? Apenas que as aulas serão online. Ponto. Isso é a informação no meio desse texto todo. O resto é ruído, o resto é lixo. O ruído em comunicação é lixo, tá? E só para você saber, isso inclui besteiras do tipo unidade escolar da rede estadual de ensino. O nome disso é escola estadual, tá? O pessoal anda aumentando o tamanho das coisas para ver se impressiona alguém, mas o resultado sabe qual é? Lixo. Próxima. Falta de informação.
Por incrível que pareça, ainda recebo muito press release faltando um pedaço importante da informação. Já recebi um release, por exemplo, sobre uma festa que dizia o dia, o horário, o local e não falava qual era a cidade. Imagine eu ter que adivinhar qual das 5.000 e tantas cidades é o local do evento. Pois é, não esqueça que um press release precisa ter o mesmo cuidado de uma notícia, tá? Ele, para ser completo, ele precisa dizer quem, o que, onde, como, por quê, quando. Sem qualquer uma dessas informações, o seu press release fica deficiente e não vai poder ser usado, ok? O press release tem que ter todas as informações para que a gente possa utilizar em alguma matéria. Se não tiver qualquer uma dessas coisas, sabe o que acontece com o seu press release? Vai para o lixo, ok? Próximo. Uma coisa importante num press release é ele ser adequado ao veículo para onde você está mandando. Antes de mandar um press release, dê uma olhada no site do jornal, da rádio, da TV ou do blog, para ver se seu release tem alguma coisa a ver com eles. Por exemplo, não adianta você mandar um release de uma festa em Santa Catarina, que vai acontecer nesse fim de semana, para um jornal da Bahia, tá? Outra coisa é você mandar material que aquele tipo de mídia não veicula. Por exemplo, mandar artigos para um jornal que não publica artigos, ok? A adequação do seu press release, quando casa com o veículo, torna tudo mais fácil, torna muito mais viável que seu press release seja publicado. Do contrário, ó, já sabe, lixo. Próximo. Spam de reenvio. Você vai até dizer que isso não é spam, mas esse negócio de ficar reenviando o mesmo release, escrevendo na frente reenvio, é muito irritante, gente. Para que você reenviou de novo? Enviar de novo não vai me convencer a publicar seu release. Ele vai ser publicado se ele for útil. Se ele não for, você pode reenviar quantas vezes quiser, que não vai mudar em nada. Se você precisa mandar de novo um release porque modificou alguma coisa, corrigiu algum erro, mande escrito na frente corrigido. Se você precisa mandar de novo porque foi ampliado, acrescentou novas informações, coloque na frente ampliado. Mas nunca reenvie o mesmo release só por reenviar, porque isso é spam, e aí a gente pega o primeiro e o reenviado e joga no lixo. Próximo. Olha, adjetivos e exageros. Esse é um dos pecados mais comuns em press release. Veja bem, o jornalista que recebe um press release, ele não tem como aferir se sua empresa é a maior do setor, a principal do Brasil, a líder do setor, a mais conceituada, a mais premiada. O jornalista não tem como saber isso e por isso tem que ignorar, é obrigação dele ignorar esse tipo de, de balela, de mentira às vezes. Tá? Mesmo que seja mais conceituada, a gente não tem como conferir. Então não escreva esse tipo de coisa no press release. Outra coisa é ficar autoelogiando a empresa, ou o político, ou o artista. Isso é mais comum em release de artistas e de políticos. Esse tipo de coisa faz com que o jornalista rejeite seu press release. Ele começa a ler e imagina, não, isso aqui é só um autoelogio enorme e não tem informação nenhuma aqui dentro. E acaba abandonando o seu press release, ok? Uma coisa importante de se notar é o seguinte: hoje em dia virou mania chamar todo mundo de especialista. O fato do cara ter um diploma na área não faz dele um especialista. Especialista é um cara que dedicou a vida toda para estudar um determinado tópico dentro de uma área, ok? Então, cuidado quando for usar a palavra especialista, porque pode pegar muito mal, tá? E aí você sabe, né? Seu release vai lá junto com os outros pro lixo. Próximo. Mentiras. Rapaz, eu acho que o pecado mais fácil de ser detectado é a mentira. Não tente mentir para um jornalista. Jornalista tem faro para mentira. Você mente para a gente e a gente em pouco tempo descobre que isso é uma mentira. E aí, muitas vezes, a gente pode até fazer uma matéria para desmascarar quem enviou a mentira. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes, tá? Nunca tente mentir para um jornalista, nunca mande mentiras. Isso é mais comum em release de políticos. Eles adoram contar mentiras. Tá? É líder de pesquisas internas.
está na frente dos votos, o bairro recebeu com alegria o político tal. Esse tipo de besteira, para o jornalista, é quase uma ofensa. Não tente mentir para nós. Nós sabemos o que você fez no verão passado e sabemos o que você vai fazer no verão que vem. Vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu nesse vídeo? Bom, eu vou até ler para não me perder, ok? Os principais erros de um assessor de imprensa são falta de foto, falta de informações, material não adequado ao veículo, texto em formato errado, reenvio sem necessidade, português errado, clichês e palavras fora do contexto, texto confuso e prolixo, adjetivos e exageros e, finalmente, mentir para a gente. Eu espero que esse texto aqui tenha agradado vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que tenha sido interessante. Se você em algum momento se ofendeu com alguma coisa que eu falei, sinto muito, mas alguém tem que falar, é para o seu bem. Como diria sua mãe na hora de te dar aquele remédio amargo, é para o seu bem, filhinho, tá? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, provavelmente tem algumas, você pode colocar aqui embaixo, tá? Pode comentar no vídeo que eu vou responder todos. Se tiver muita dúvida, muita gente com dúvida, a gente depois marca uma live para tirar as dúvidas de todo mundo ao vivo, ok? Tá combinado? Eu vou te dar mais uma dica, mas antes eu queria te pedir 2 favores. O primeiro é que você se inscreva aqui no canal, porque eu preciso de uma certa quantidade de inscritos para que eu tenha um endereço curto do canal, fica bem mais fácil de achar. E a outra coisa, se você achou esse vídeo interessante e útil, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, tá bom? Isso ajuda bastante e a minha intenção é de ajudar o máximo de pessoas possíveis, ok? A dica que eu vou te dar é o seguinte: enquanto eu estava fazendo esse vídeo, me ocorreu que é preciso fazer um outro vídeo mostrando qual a melhor maneira de fazer um press release perfeito. E quando eu falo press release, gente, eu não estou falando só daquele que uma empresa manda, uma ONG, um artista, não. Às vezes você mesmo vai fazer vai produzir um show ou vai fazer uma coisa especial e quer divulgar isso. Isso também é um press release, mesmo que pareça só uma notinha enviada para um blog, ok? Todos esses princípios que a gente viu aqui se aplicam. Então eu vou fazer um outro vídeo para falar de como montar um press release perfeito, um press release que tem bastante chance de ser publicado, ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.